Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? No inglês Flipped Classroom. Nós estamos falando sobre uma metodologia de aprendizagem, chamadas metodologias ativas de aprendizagem, que é o estudo de como trazer o aluno para ser mais ativo na sua aprendizagem e para ganhar em termos de conteúdo e velocidade desse aprendizagem. A sala de aula invertida, ela vai promover a inversão do método tradicional, da maneira como se ensina em sala de aula hoje e como nós vamos tratar isso a partir da inversão dessas questões. Vamos ver como isso acontece. Eu sou o pastor Clauber Maia e estamos produzindo esse material para ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical a utilizar essa metodologia para melhor aprendizagem nas nossas escolas bíblicas. A metodologia sala de aula invertida, embora já tenha sido trabalhada em algumas situações anteriores a isso, mas ela surgiu como prática em sala de aula a partir de 2007, quando os americanos Jonathan Bergman, Carl Fish e Aaron Sams começaram a produzir vídeos utilizando o programa de produção e edição de vídeos e distribuir com os alunos para que eles pudessem utilizar isso como conteúdo para a sala de aula. A ideia da sala de aula invertida está sobre 4 fundamentos. O primeiro é um ambiente flexível. O aluno é que diz aonde estudar, quando estudar, em que horário estudar, porque ele vai fazer isso em casa. O segundo fundamento é uma cultura de aprendizagem, ou seja, o aluno sai da condição de passivo para ser um aluno ativo. Ele vai estudar, ele vai anotar, ele vai gerar dúvidas, ele vai envolver-se melhor com a aprendizagem. O terceiro fundamento é um conteúdo intencional, ou seja, o professor programa a aula para gerar um conteúdo que esse aluno possa ter acesso antes da aula propriamente dita, e ele vai produzir esse material já com a intenção de que o aluno seja apropriado do conteúdo e gere dúvidas para levar para a sala de aula. E o quarto fundamento é que nós vamos ter aí um educador profissional, ou seja, não é mais aquele professor que chega em sala de aula e diz assim, paramos aonde? Não, é alguém que planeja, que pensa, que prepara material e que vai trabalhar com o seu aluno a partir desse material que o aluno já tem, gerando coisas novas nessa discussão em sala de aula. Então esses são os fundamentos da sala de aula invertida. Como é que isso vai funcionar? No ensino tradicional, o aluno em sala de aula, na escola, ele recebe o conteúdo e ali tira as dúvidas com o professor. E em casa ele vai fazer a revisão do material, do conteúdo e a prática dos exercícios. Na sala de aula invertida, nós vamos inverter essa lógica. Em casa, o aluno recebe o conteúdo através do vídeo que o professor produz e ele anota as dúvidas que surgiram a partir daí. Em sala de aula, o professor não vai passar mais nenhum conteúdo. O aluno vai discutir o assunto, vai realizar as atividades para revisão e aperfeiçoamento dessa aprendizagem e tirar as dúvidas com o professor. É essa a ideia da sala de aula invertida. O que é que nós ganhamos com isso? Na sala de aula invertida, nós vamos ter um ganho muito grande de análise desse conteúdo, porque o tempo será melhor utilizado. Na aula tradicional, o tempo é mais ou menos assim: 5 minutos para a preparação da aula, ajustar o computador, ligar, ver o material, 60% para a explicação e exposição do conteúdo, 20% do tempo para tirar as dúvidas dos alunos e os 15% finais para orientar como vai ser a atividade que eles vão fazer em casa e o dever de casa, coisas desse tipo. Na sala de aula invertida, o tempo será melhor utilizado. 5% desse tempo vai ser para preparação, igual como na aula tradicional.
80% desse tempo vai ser utilizado na cooperação. Atividades, discussão em grupo, realização de seminários, apresentações, orientações com os alunos e a partir dos alunos. 15% desse tempo final para tirar as dúvidas e fazer o fecho dessa aula. Então, a aula se torna muito mais interessante e muito mais produtiva, e assim nós vamos ter alunos mais ativos, professores pensando muito mais ao invés de falando, e ao mesmo tempo um ganho muito grande de aprendizagem nessa sala de aula invertida.